Pessoal, muito obrigado pela participação aí de todos, né, que estão, tem muita gente entrando aí ainda, né, a gente está no horário aí das 14 para esse evento, é um dos primeiros eventos que a gente vai fazer agora de Edocs, trazendo para vocês, né, o que está sendo construído para essa ferramenta, né, eu sou o Denis aqui do Arquivo Público, eu assumi o ano passado, né, a Gestad, que é a Gerência de Sistema e Transformação Digital do Arquivo Público. E com essa gerência, né, veio da CGE a responsabilidade de poder trabalhar a parte operacional do sistema eDocs, né, trabalhando junto com a equipe do Prodeste, com a equipe da CGE, né, a gente está desenvolvendo as melhorias para o sistema eDocs. Então a gente vai apresentar para vocês algumas melhorias que foram feitas durante esses anos, né, e as novas implementações que vocês vão poder estar utilizando, né? E aí, mais à frente, a equipe do Prodeste vai estar apresentando aí, que estão com a gente aí na sala, tá? De antemão, quero agradecer aí ao Marcone e ao Luciano, que estão empenhados aí no desenvolvimento desse projeto, né? E toda a equipe do Prodeste aí que está trabalhando fortemente nessas melhorias, né? Quero também agradecer a equipe da CGE, né, que tem desempenhado aí um trabalho fantástico com os edocs para o município, né? Então, para quem está acompanhando a gente aí, estamos levando o edocs também para os municípios. E aí já fomos em 15 municípios, já temos 15 municípios do estado do Espírito Santo utilizando o sistema edocs, né? Uma ferramenta que está evoluindo a cada dia que passa, né? E a gente tem recebido muitas solicitações para que a gente consiga atender não só o nosso estado, né? Como outros estados também estão querendo aprender com a nossa ferramenta para levar, né, essa ferramenta para que eles possam utilizar lá no serviço público deles, né? Quero reforçar aqui a, a grande importância de todos vocês, né, servidores e pontos focais de municípios e de estado, que participem das capacitações que a gente tem ofertado, tá? Das participações, das capacitações de EDOCS presencial, de pontos focais que não existia, né? A gente, esse ano, trouxe nessa proposta de capacitação para os pontos focais, que era um questionamento, né? Que lá no passado, né? Foi feito um apanhado, né? Inicial para todo mundo, e tem muito ponto focal que foi designado seus órgãos, né, e suas secretarias para poderem participar, para ser ponto focal, sabendo muito pouco do que a ferramenta é capaz. Então, eu quero reforçar aqui que vocês participem dessas capacitações que a gente tem ofertado. O curso de 8 horas é um curso muito mais completo de informação do que aqueles que vocês participaram de 4 horas. Então, vocês não fazem noção da quantidade de informação que essa ferramenta tem que vocês não utilizam no dia a dia de vocês. Então, é importante que vocês, Denis, mas eu já fiz o de 4 horas, eu já conheço o eDocs. Tenho certeza que você vai se surpreender a hora que você for para a sala de aula, porque tem muito mais coisa na ferramenta que muita gente não conhece, né? Eu, principalmente, tenho dado as ministrações de eDocs para os municípios e a cada dia que passa eu conheço uma funcionalidade nova que existe no sistema, de como ela funciona, de como ela pode agregar para os nossos serviços, né? Hoje a gente conhece muito basicamente Aham, a parte de tramitar, de autuar, de capturar, mas existem tá, muitas outras tá bom. finalidades desse serviço, tá? Então, é importante que vocês reforcem isso com os próprios servidores de vocês, né? Que eles retornem para a sala de aula, aprendam muitas dificuldades que os servidores trazem para os pontos focais. São coisas que, infelizmente, aquele curso de 4 horas não deu embasamento. Então, são coisas muito mais simples de se resolver, Chegou coisa tá? também. Tá bom. E aí eu quero dar continuidade ao nosso evento, né? A intenção não é fazer um evento burocrático, não é fazer um evento
mais um evento mais descontraído. Eu vou estar mediando junto com o Marconi e com o Luciano, que são os palestrantes desse evento. E aí eles vão estar conduzindo toda essa apresentação, todas as melhorias que foram implementadas, tá? O arquivo tem acompanhado junto com eles essas demandas. Os pontos focais têm feito contato com as nossas equipes aqui constantemente, né? Então a Gestade está atuando aí constantemente com as equipes dos pontos focais estaduais e temos os pontos focais municipais também que estão aí atuando, tá bom? Marconi, Luciano, fique à vontade, estão disponíveis. Pessoal, só um lembrete, eu vou disponibilizar no chat uma lista de presença. Esse evento ele vai ser certificado pela ESESP, tá? Então a ESESP também é uma parceira da gente nessa frente de capacitação. Tem muita gente, mano. Então eu preciso que vocês possam entrar nessa lista, preencher essas informações. Estamos trabalhando constantemente para melhorar o uso da ferramenta, né? Então, depois desse encontro, vocês também vão ter como conhecer, né, algumas atividades que a gente vai implementar para estar cada vez mais melhorando a nossa ferramenta de trabalho, que é o eDocs, aí, que tem crescido cada vez mais. Tá bom? Marconi, obrigado. Luciano, fica à vontade. Beleza. Boa tarde, pessoal. Sou o Roberto Marconi, esse aqui é o Luciano. Vamos dar início agora à apresentação. Já peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouquinho rouco hoje, mas vou fazer um esforço aqui para conseguir falar tudo que a gente preparou. Não estou conseguindo compartilhar, Denis, eu acho que tem que liberar alguma coisa para o meu usuário. Tenta de novo aí, por favor. Tô clicando no botão X. Não está deixando a gente compartilhar. Não consegue liberar. Denis, eu vou rapidamente tentar entrar e sair de novo para ver se pode ser uma configuração aqui, tá? Rapidinho. Sair. Boa tarde. Enquanto vocês estão acertando aí, tem alguns policiais militares aqui na PM que não estão conseguindo acessar o link disponibilizado no grupo. Tem algum link acessório? Alguém vai responder? O quê? Tem pergunta? E você falou que não tem pessoas que não estão conseguindo entrar? Isso, Exatamente. tem pessoas que não estão conseguindo entrar. Só um minuto. Não, mas é o mesmo, eu entrei por aquele link. Vocês conseguiram entrar? Alguém disponibilizou o link aí no chat. Mas eu tô no link. Tem que verificar se a máquina está instalada o Zoom aí, ó. Não precisa ser. Entre pelo navegador. Tente entrar pelo navegador, sem ser pelo Zoom. Isso. Conseguiu compartilhar, o Marconi? Eu vi que você compartilhou a tela. Oi? Eu vou disponibilizar a lista de presença ainda, tá? Só um minuto.
E Marconi, está compartilhada a tela já, tá? De apresentação, tá, Marconi? Perfeito. Beleza, podemos iniciar? Podemos iniciar. Beleza. Então, pessoal, novamente, boa tarde. Eu sou Roberto Marconi, eu e o Luciano Lorenzini vamos começar aqui agora a apresentação. A ideia é a gente passar rapidamente pelas melhorias que a Docs teve nesse primeiro semestre, relembrar um pouco das questões que a gente teve aí, depois apresentar as grandes melhorias que a gente tem agora para divulgar a partir de amanhã. Então, um breve perfil. Eu sou supervisor de TI aqui no Prodeste, né? Hoje além do eDocs, tem outros sistemas que estão sob minha responsabilidade, sistema de agendamento, Bolsa Capixaba, cartão de construção, Vale Gás. O Luciano é o coordenador de TI que trabalha com a gente aqui, coordenando o time do eDocs. O time do eDocs está todo aqui na sala, tá? Também está presente aqui na reunião o time dos estudantes, que eu vou apresentar daqui a pouco explicando qual a parte que eles atuam apoiando a gente no sistema eDocs. Vou explicar cada módulo especificamente, mas também estão presentes aqui na reunião conosco. O eDocs hoje ele é a gestão compartilhada entre a SEGER, que cuida da parte de decretos, legislação, portarias, cuida do projeto eDocs para os municípios, né, como o Denis citou aí, a parte estratégica é com a SEGER, e o relacionamento também com outros entes. Já o Denis aí cuidando da gerência de transformação digital, é feita a parte de gestão e suporte operacional, toda a parte de treinamento também, que é executada pela ESESP, mas a gestão é feita junto ao Denis, com a equipe do Denis, e a priorização das evoluções também do eDocs é feito pelo Arquivo Público na gerência de transformação digital. Além desse apoio, temos também a parte de gestão arquivística do Arquivo Público, que nos apoia também em todas as dúvidas, todas as questões de negócio, ou a Seconte também, principalmente na parte de classificação da informação, transparência. Essas questões são tratadas, discutidas juntos com a Seconte, e a PGE nos dá o apoio no embasamento legal, na questão na viabilidade legal da ferramenta, todas as alterações que precisamos fazer, temos o apoio da PGE para analisar e fazer as publicações. Como eu citei, o eDocs hoje ele é formado pelo time que está aqui, alguns estão de férias, não puderam estar aqui hoje, mas são 8 analistas dedicados ao time do eDocs. Temos o time estruturantes, que está aqui presente na reunião de forma online, que são mais 5 analistas que cuidam da parte de acesso cidadão, e-flow, organograma, lotação. Além disso, tem todo o time operacional do Prodeste aqui, cuida de data center, infraestrutura, banco de dados, rede, que são as pessoas que ajudam a gente a manter o sistema funcionando. O eDocs atualmente está em 60 entidades, mais de 60 entidades do Estado, 14 municípios, o Denis falou 15, acho que teve uma atualização aí dos últimos dias. O Nova Venécia que entrou sexta-feira. Então a Nova Venécia já entrou e já está desatualizada a apresentação. Estamos no ritmo muito bom de atualização, estamos caminhando bem nisso. Nos últimos 30 dias foram 3 milhões de documentos capturados, então é um volume muito, muito significativo. Temos tranquilidade para trabalhar com esse volume, mas estamos investindo para melhorar a ferramenta nesse sentido, para trabalhar muito bem com isso. E a projeção nossa aqui, fechamos o ano com 37 milhões de documentos, um crescimento de 15% frente a 2024. Já viemos crescendo ano a ano, um ritmo muito bom. Atualmente também o sistema está integrado a outros 20 sistemas que se comunicam com o eDocs para prestar o serviço ao cidadão ou aos próprios servidores. E dentre os mais destacados temos o Detran, a própria CESA, né, Secretaria de Saúde, o IEMA, a Cefaz, mas tem outros vários órgãos que estão integrados ao eDocs. Aí um breve mapinha mostrando os municípios. Essa imagem está disponível no próprio eDocs, está no rodapé, depois o Luciano pode mostrar para vocês. Estamos sempre atualizando à medida que os novos municípios entram, então temos que atualizar o novo município que entrou aí. E para fechar essa primeira parte aí, queria falar do eFlow, que é uma grande novidade que a gente está trazendo para essa versão. eFlow, para quem não conhece ainda, é a nossa ferramenta de vou botar assim, automatização dos encaminhamentos. A gente brincou, chama de encaminhamentos inteligentes. Só no ano de 2024 foram 150 mil fluxos executados dentro do eFlow, com a projeção de crescimento de 10% para esse ano. Teremos mais ou menos 170 mil fluxos. Já temos modelados 380 fluxos diferentes em produção. 4 prefeituras já estão adotando a ferramenta para desenvolver serviços, tanto internamente quanto para o cidadão. Não tem problema, a ferramenta tem os 2 casos.
E 2 destaques que nós temos aí, um é a PGE, que desde o princípio está conosco no lançamento do eFlow, no serviço de advogados dativos. Hoje são 100 solicitações por dia, inclusive sábado, domingo, feriados, que chegam para a PGE para tratar o pagamento de advogados dativos e são feitos hoje pelo eFlow. A gente consegue facilitar muito o trabalho tanto do advogado quanto o trabalho da PGE na operação desse serviço. E no caso da CEDU, temos a parte de designação temporária. Mais de 50 mil candidatos enviaram documentação no último processo seletivo. Não poderia deixar de citar também a importância de vocês, pontos focais, né? A gente tem esse apoio direto tanto nos órgãos quanto nos municípios. A gente tem esse canal de escuta dos usuários, né? A gente consegue atender todos os usuários. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer isso. E quem multiplica esse conhecimento lá na ponta são vocês. Ajudam a gente a consolidar a implantação do governo digital, tanto no Estado quanto agora nos municípios. E a gente também sabe que vocês têm um desafio muito grande, que a gente tem perfil muito diferenciado, tem usuários mais avançados, usuários com mais dificuldade. Então, esse trabalho hoje é feito por vocês, a gente conta com o apoio de vocês para executar isso muito bem. A gente sabe das dificuldades que volta e meia tem uma atualização, tem uma mudança, vocês precisam estar acompanhando os treinamentos, como o Denis falou, para que a gente consiga sempre apoiar o usuário. E, além disso, vocês acabam precisando conciliar a atividade de vocês do dia a dia com a atividade ponto focal. Então, isso é um problema, a gente está ciente disso, mas tenta, à medida do possível, adaptar a rotina para melhorar a vida de vocês. O Denis citou já, mas para reforçar, tem o treinamento do Exército, é importante vocês estarem fazendo, até para lembrar algumas funcionalidades, quem ainda não conhece tudo, para quem já conhece, acho que é legal para reforçar, e à medida do possível vamos fazer esses eventos para manter atualizado também sobre o sistema, e temos o grupo de ponto focal também para tirar dúvida, relatar problemas, fazer essa comunicação mais direta conosco. E aí, citando brevemente, desde 2023 nós estamos fazendo grandes melhorias para que a ferramenta fique mais estável, mais ágil e traga mais segurança na operação. O que a gente conseguiu com isso? Melhorar a performance da ferramenta, a estabilidade, a confiabilidade. Quem é mais antigo de casa sabe que tivemos alguns problemas no passado, que hoje estão parcialmente resolvidos. A gente quer melhorar muito mais, mas estamos trabalhando por isso. Sempre que tem problemas relatados pelos pontos focais, trabalhamos em soluções de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e o sistema está sendo sempre atualizado. É um trabalho constante, temos trabalho para os próximos anos, aí, muito trabalho, e vamos continuar atualizando o sistema. Sempre saem novas versões das ferramentas que utilizamos e temos que manter atualizado o produto para isso. Só para citar breves mudanças que fizemos, tivemos ajuste na tela inicial, na parte de fase de assinatura, caixas de processo de encaminhamento, detalhes de processo de encaminhamento e nas ações principais, despachar, entranhar, encaminhar, com ganhos de 30% a 80% na melhoria de performance. Um pequeno exemplo, nessa tela, temos um processo onde o usuário tem mais de 2.000 encaminhamentos associados. Essa tela é uma tela muito difícil de carregar, de exibir. Fizemos alguns ajustes. Hoje é possível abrir no sistema, mas no passado não era possível. Vamos fazer outras melhorias no futuro, mas é um exemplo do que a gente tem trabalhado para que o sistema continue funcionando, que o usuário continue sendo atendido à medida que os feedbacks vão chegando para a gente. Esse é um outro exemplo. Conseguimos separar em alguns campos ali, interessados no processo, credenciamento, leitura, registro. Eram informações que eram carregadas à medida que a página abria, só que isso trazia uma demora no carregamento da página. Agora fizemos um formato mais otimizado para que o usuário consiga carregar de forma rápida. Pode falar. Continuando, meus amigos, que é o Luciano falando. Deu para ter uma noção de como que a gente vem trabalhando ao longo desses quase 2 anos na parte de baixo, né? Poucas melhorias às vezes que vocês veem, mas muito trabalho suado para a gente conseguir manter o eDocs funcionando cada vez melhor. Queria falar com vocês rapidamente que como é que a gente vai fazer a estratégia das melhorias que a gente vai liberar em breve.
a gente trabalha da seguinte forma, né? A cada 2 ou 3 semanas, 15, 20 dias, a gente lança uma versão nova no eDocs. Lá no sobre da aplicação, vocês vão ver as versões, estão lá sempre atualizadas. A gente usa um modelo chamado Feature Flag. Isso consiste no seguinte: a gente lança a versão, mas as melhorias estão desligadas, ninguém consegue usar. E a gente coloca no ar, os funcionários do Prodest começam a usar aqui dentro, fazem um teste, fazem uma avaliação, qualquer coisa que apareça, a gente consegue ter uma ação rápida para tentar corrigir, né? Então, desde o momento que a gente lança até todos os usuários estiverem usando, até 4 semanas a funcionalidade está entregue para todo mundo. Como é que isso funciona na prática, né? Enquanto nós estamos trabalhando, só o nosso time aqui que vocês estão vendo tem acesso. Quando a gente coloca no ar, a gente tem um acordo que os funcionários do Prodest, servidores do Arquivo Público e da CGE já recebem as melhorias, toda a versão está sendo assim, e aí gradativamente a gente vai colocando mais órgãos do Estado, de menor quantidade de servidores até um maior, né? Um exemplo são Sejus, depois a Saúde, a Polícia, a SEDU, que são órgãos com um número muito grande de servidores, para a gente ir avaliando performance, volume de carga, problemas que aparecem. Quando está legal, a gente habilita para todos os servidores do governo do Estado, passa mais uma semana, a gente libera para as prefeituras e para o cidadão. A gente tem adotado essa abordagem já durante esses 2 anos, tem sido muito, muito legal, muito prático. A percepção de problemas é ínfima, a gente está trabalhando muito e vocês nem percebem que deu problema, muitas vezes. Isso é a grande vantagem desse modelo, né? A gente toma esse cuidado para não fazer com que o eDocs pare, para manter ele o mais disponível possível o tempo todo, porque a gente sabe da importância desse software para o Estado do Espírito Santo. Eu falo, Paixão. Voltando, Marconi, manda ver. Então, eu falei de explicar os sistemas estruturantes. O eDocs hoje ele é um sistema mais conhecido por vocês, mas para ele funcionar, precisamos que outros sistemas nos apoiem. Então, a gente tem hoje o Acesso Cidadão, que é onde a gente faz o login e tem integração com o GovBR. Temos o Acesso Cidadão Admin, onde hoje vocês fazem o cadastro de grupos, de papéis, de terceiros, fazem também o cadastro das permissões dos usuários. Temos a parte do organograma, principalmente para as prefeituras, onde são cadastrados os órgãos e as unidades de cada prefeitura. No estado, a maioria está no CIARES, então não utiliza o sistema. Temos o sistema de lotação, principalmente para a prefeitura, para cadastro de cargos, gestores e comissões, e lotação das pessoas. E em breve vamos passar a utilizar também para o estado para algumas coisas. E para quem tem a integração, temos o CIARES integrando os dados de 56 órgãos, o lotação mais o organograma de mim para o lançamento de alguns dados, principalmente para prefeituras, Preves, Inova e Carmélia, e carga RH para alguns órgãos e entidades, né, Banesp, Cesan, Setur, que enviam os dados de integração e são processados também para serem usados no eDocs. Recentemente tivemos melhorias no Acesso Cidadão, vocês perceberam que foi lançado um novo sistema, temos mais melhorias para lançar nos próximos meses, mas a grande novidade no Acesso Cidadão foi a integração com o GovBR. Hoje você pode logar com o GovBR, também pode recuperar a sua conta com o GovBR, se eu esquecer a senha, tem essa facilidade ali. E para quem não tem conta hoje, não é o caso de vocês, mas para um novo servidor, um cidadão quer usar, ele pode criar a conta a partir do GovBR, é uma vantagem que temos hoje com o novo Acesso Cidadão. Estamos fazendo também alguns ajustes de lotação para os próximos meses, para que a parte de grupos, papéis, terceiros e comissões sejam todos gerenciados dentro do lotação e não mais no Acesso Cidadão. Assim que isso estiver pronto, a gente vai desativar no Acesso Cidadão Admin, só que vai ser comunicado para vocês com tranquilidade. Provavelmente vamos fazer um evento de comunicação para que todos vocês sejam treinados e possam fazer essa operação com tranquilidade. Aqui é apenas para dar um feedback para vocês do que está sendo mudado para os próximos meses. Pode ir. E as melhorias que teremos, como eu já citei, teremos também um novo sistema de permissão para tirar do Acesso do Admin, mas isso é para 2026. Melhorias nas notificações também, temos muita reclamação quanto às notificações, mas infelizmente só vamos conseguir mexer
para o ano que vem. E a parte de carga RH também vamos fazer melhorias nisso, mas também ficou para o ano que vem. Vou demonstrar rapidamente a lotação para quem ainda não conhece. Tá no cronômetro. Só um minutinho, gente. Eu tô achando. Eu não estou achando. Só um minutinho, gente. Cadê? Sumiu. Ah, é só tirar do... Isso. Pronto, perdão. Tá na mão. Isso. Então, pessoal... Eita. Cuidado com a influência, gente. Tá difícil. Então, pessoal, esse é o sistema de lotação. Estou aqui no perfil do Luciano, ele também tem acesso. Nesse sistema é possível, vou mostrar aqui, ó. Estou logado num Patriarca de teste, né, só para a gente demonstrar, numa Secretaria de Saúde, exemplo aqui. Eu vou mostrar aqui. Nesse sistema é possível lotar as pessoas, igual é feito atualmente no Ciares. Para quem não usa o Ciares, é feito já manualmente aqui, mas para quem usa o Ciares, vai ser possível consultar as informações. Então, posso digitar o nome, o CPF da pessoa e tem a listagem aqui. Esses são dados fictícios, tá? A gente usa para nossos testes, mas consigo demonstrar para vocês. Então, se eu quiser lotar uma pessoa nova aqui, vou clicar no botão, vou lotar um servidor. Vou botar o CPF dele. Escolher, ele mostra o nome aqui, escolho um cargo, por exemplo, analista, escolho um setor dentro daquele órgão, está criada a lotação, clicar aqui, acabou de ser criado, isso vai ser sincronizado com o acesso cidadão para a gente usar lá na Docs. Se eu não quiser mais, eu posso excluir, sem problema, faço a gestão do meu órgão por aqui. Para quem tem Ciares, a gestão de servidores não vai ser feita por aqui, apenas a consulta. Mas a parte de terceiros será feita por aqui. Nova lotação, terceiro. Mesma coisa, coloco o CPF do terceiro. Hoje vocês conhecem por papel manual. Digito o nome, então, por exemplo, apoio, gestão. Coloco uma justificativa. Eu tenho que cadastrar uma origem de terceiro para a gente agrupar os papéis de terceiro, fica mais fácil de gerenciar. E escolho uma lotação para ele. Por exemplo, a Subsecretaria de Atenção à Saúde. O papel aqui é criado normalmente, igual lá na Cidadão de mim. Eu posso excluir também a hora que eu quiser e não vai ter mais aquele conceito de papel com vencimento. Ele vai estar aqui de fácil gestão, posso pesquisar a hora que eu quiser, posso filtrar todos os papéis de terceiro que pertencem a algum tipo de origem, ou se eu quiser o tipo de origem, eu seleciono apenas papéis de terceiro. Está listado aqui. Posso voltar aqui e listar todos os servidores. Então, pessoal, a ideia não é treinar vocês, tá? Que é só para demonstrar o sistema, que algumas pessoas ainda têm dúvida como é que é o sistema, como é que ele funciona, já escutaram falar, então só demonstrando rapidamente. O sistema também vai permitir a criação de grupos, tá? Ainda não está pronta a parte de grupos, mas tem a parte de comissão, poderia criar uma comissão aqui. E adicionar membros dessa comissão. Aí, nesse caso, eu tenho uma lista menor de possibilidades, que são apenas papéis de comissão. Presidente, membro, suplente, esse cadastro eu faço também, vou mostrar para vocês. Então, agora eu tenho um papel de presidente nessa comissão. Vou fechar aqui e voltar na outra tela. Está aqui, ó, Roberto, presidente da comissão de licitação. Esse cadastro é feito com... Tem uma configuração aqui, ó, ocupações.
eu posso cadastrar os tipos de papéis de comissão, membro, presidente, suplente. Se quiser cadastrar um novo, criar a ocupação de comissão, vice-presidente. Então, é possível gerenciar quase tudo por aqui. Consigo gerenciar também unidades de gestores, definir quem é o gestor de um setor. Marconi, Para quem é os beneficiários, né? Pois não? Marconi, Denis está falando. A Não, Andressa trouxe, a Andressa da Sejus trouxe uma informação importante que eu acho que esclarece bastante para os demais, né, que têm funcionários da MGS, né? Ela perguntou se esse sistema também atenderia nos casos do MGS, dos funcionários de MGS. sim, vai atender sim. Um dos motivos que a gente fez lotação foi para fazer uma melhoria na gestão de terceiros. Então, assim que estiver totalmente disponível, a gestão de terceiros do MGS vai poder ser feita por aqui, com mais facilidade, com mais clareza. Por exemplo, igual eu mostrei aqui, ó, origem de terceiro, poderia colocar contrato MGS e listar todos os membros daquele contrato. Legal, valeu, obrigado. Ok, no geral, então, do lotação era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos seguir a apresentação aqui com as outras funcionalidades. Bem, boa tarde novamente. Eita, passou emocionado aqui fora. Meu nome é Luciano Lorenzini, para quem não me conhece. Nessa parte da apresentação, nós vamos mostrar o que nós vamos efetivamente lançar no eDocs nesse mês. Vamos lá. Tá. Enfim, se faltar luz, já sabe, né? O que aconteceu. Pessoal, nós temos basicamente 6 grandes melhorias para mostrar para vocês, demonstrar hoje. Acho que de cara vocês já vão notar em treinamento hoje que nós temos uma nova tela inicial do 2025, que a gente reorganiza algumas informações, traz novas funcionalidades que nós vamos falar aqui, sempre mantendo o design fácil, acessível, funcional, né? Não muda muita coisa, mas as mudanças são bem-vindas. Temos 2 funcionalidades que eu acredito que vocês vão achar muito interessantes. A primeira é Só um minutinho. A primeira eu acho que vai ser muito interessante para vocês, porque nós queremos usar lá a função de delegação de acesso de gestor. A gente sabe que é comum, é normal gestores, gerentes, diretores, enfim, pedirem para que vocês, pontos focais, concedam acesso às caixas de processo, encaminhamento, documentos. Eu imagino que seja uma das funções mais comuns que um ponto focal exerce no dia a dia. E tem essa morosidade de pedir para o ponto focal, às vezes o gestor não consegue achar a tempo, não conhece, é de outra unidade, tem uma burocracia, né? Tem que ir no acessador de mim, é um pouco complicado. Então, a gente criou uma funcionalidade para tentar resolver esse tipo de situação. O gestor de uma área, a partir dessa versão, vai poder dar permissão diretamente para o servidor que ele assim desejar e remover na hora que ele quiser, diretamente pelo eDocs, sem envolver ponto focal para dar permissão. Então, o gestor vai poder diretamente dar essa permissão para qualquer servidor e ele já vai poder acessar a caixa de encaminhamento, já vai poder responder os encaminhamentos da caixa, vai poder autuar processo no setor, acessar a caixa do setor, reabrir processos encerrados e poder alterar, manipular o organizador de processos. Então, a gente vê que para o usuário, para a ponta, dá mais autonomia, dá mais celeridade e é menos sobrecarga para o ponto focal, que vai poder se dedicar a outras funções mais interessantes ali, de apoio e de melhoria em contexto geral. Outra função que vem a reboque é o que a gente chama de papel preferencial. Existem muitos cenários em que servidores possuem mais de um cargo, né? Às vezes ele é o cargo efetivo, mais um de chefia, ou ele trabalha em várias comissões e ganha vários papéis por conta disso, ou às vezes ele trabalha em mais de um órgão. E aí o eDocs acaba escolhendo um papel que nem sempre é o papel que essa pessoa usa no dia a dia. Então, nessa versão nova, o usuário vai poder, num caso como esse, escolher qual vai ser o papel que ele quer usar
normalmente no eDocs, e esse papel, esse cargo, vai vir selecionado por padrão nas telas. Então, é menos erros, uma navegação mais fácil e tira um pouco da dor de cabeça que alguns usuários passam, né, no dia a dia. Outras 3 funções que vão ser muito bacanas. Favoritos. Vai ser possível, numa nova área, você marcar processos e encaminhamentos como favoritos. Nós temos uma tela e uma área dedicada para isso. E o mais importante, quando você favoritar um processo ou um encaminhamento, qualquer movimentação que acontecer naquele processo ou naquele encaminhamento, você vai ser notificado automaticamente. Então, aquela função de acompanhamento de processo está vindo na nova versão do eDocs. Uma outra que é bacana também, a nova caixa de encaminhamentos. A gente fez uma revisão na interface dela, para trazer um pouco mais para perto do que ela funciona, né? A gente sempre trata nos treinamentos que, enquanto o documentos do eDocs é como se fosse um Google Drive, o encaminhamento é como se fosse um Gmail, só que melhorado. Então, a gente está trazendo uma visão um pouco mais parecida com mensagem e trazendo a novidade aí, uma feature muito solicitada. Vai ser possível criar pastas nas caixas de encaminhamento, assim como é possível para processo hoje, para poder organizar os encaminhamentos, seja do setor, seja da sua caixa. Também com a possibilidade de arrastar e soltar os encaminhamentos para facilitar o uso no dia a dia para as pastas. E talvez a mais importante e a mais impactante de todas seja que nessa versão nova, o eFlow vai estar intimamente integrado ao eDocs. Vocês vão ver quando começar a demonstração que o eFlow passa a ser uma nova área dentro do eDocs, assim como é documento, encaminhamento e processo. As buscas de formulários, o acompanhamento, vai ser feito diretamente pelo eDocs de agora em diante. Então, a gente está unificando as ferramentas. O eFlow sempre foi uma peça importante na automação de encaminhamentos do eDocs. É um movimento mais do que natural a gente trazer e integrar a ferramenta como um módulo de primeira grandeza do eDocs. Muito bom. Vamos mostrar para vocês daqui, claro? Vamos lá, vamos demonstrar. Vamos entrar aqui no eDocs. Bacana. Estão acompanhando comigo, né? Essa é a tela inicial 2025. Vocês vão reparar que aquela área, a principal mudança está aqui, né? Aquela área que você tem aqui, nova captura, elaboração, encaminhamento e autuação, a gente condensou nesta parte, ela ainda existe, né? Você tem a captura, o encaminhamento de documentos, a autuação de processos, e aqui a novidade, você iniciar um formulário do eFlow, seja você cidadão, seja você servidor, é aqui que você vai procurar o seu formulário para iniciar um novo fluxo, um novo flow. Vão perceber também que aqui nas nossas caixas aqui de cima, as padrão continuam, né? Processos, encaminhamentos e documentos. Vocês já conhecem que quando você tem pendências, como credenciamentos de processo pendentes, surgem caixas novas com a exclamação. E aqui a grande novidade, uma caixa para os eFlows que você tem pendência de aprovação. Depois a gente vai falar um pouco mais do eFlow, para quem não conhece, e também vai demonstrar dentro do eDocs. E aqui você tem a nova área de acesso rápido, onde você consegue acompanhar os eFlows que você inicia, ou que você responde, que você aprova. Temos uma nova área de perfil do usuário, que ela vai descer daqui de cima, vai vir para cá, que tem mais novas funcionalidades. A nova área de favoritos, que a gente comentou. E, para dar mais clareza para o dia a dia das pessoas, a área de notificações e a área de transferência, que elas ficam aqui em cima, continuam, mas elas também vêm para a tela inicial para facilitar e para centralizar o acesso do eDocs na nossa tela inicial, né? A notificação continua abrindo a gavetinha, a de transferência vai continuar copiando os documentos. Para quem ainda não conhece ou não lembra, é possível você copiar documentos, né? Fazer um Ctrl+C, digamos assim, de documentos no eDocs que vem para a de transferência para você entrar no encaminhamento no processo e poder colar. Isso é uma forma muito mais fácil de que você ficar procurando protocolo e procurando documento dentro das telas.
Algumas outras reorganizações pequenas, né? Mas o principal é esse, a integração do eFlow e as novas funcionalidades que estão redispostas na tela inicial. O Marconi comentou aqui mais cedo, o mapa do eDocs dos municípios está aqui. Alguém pode ter percebido que não tem mais aquela reloginho aqui em cima, que são os eventos processados, eles estão aqui embaixo. A gente ganhar espaço na barra inicial, ele está aqui no começo. E além do sobre do eDocs, a gente tem o Conheça o eFlow, que leva para a tela administrativa, que tem a explicação de como o eFlow funciona. Quando a gente for falar um pouco mais, demonstrar o eFlow, eu vou até mostrar. Acho que é muito importante, deve ter muita gente que ainda não conhece ou não usa, de fato, essa ferramenta, que agora vai estar ainda mais integrada. É de suma importância que todo mundo, pelo menos, conheça o que faz. Já vamos, então, partir para uma funcionalidade nova, que é a nova caixa de encaminhamentos. E vocês já vão perceber que o visual dela mudou radicalmente, como eu comentei com vocês, né? A gente sempre fala que ele é um e-mail melhorado em protocolo, e a gente percebe que muita coisa fica escondida na tela atual, fica aquele menu de pendentes, aquele menu de resolvidos, as pessoas não sabem onde foi a mensagem, se foi para lá, se foi para cá, confundem. Então a gente mudou. E a primeira mudança, eu quero que vocês prestem atenção aqui na lateral esquerda. As caixas de entrada de encaminhamento que vocês têm acesso continuam aqui na lateral, perfeito? Eu tenho acesso aqui a algumas para questão de demonstração, né? Tem aqui a minha de servidor, eu tenho a da gerência que eu trabalho, que eu tenho permissão, algum grupo que eu pertenço. E vocês vão ver aqui que aqui diretamente eu já tenho a entrada e eu tenho a saída, que ficam naqueles menus lá em cima, um tanto escondidos. Então, vou aproveitar o ensejo e falar para vocês que nesses primeiros meses, enquanto a caixa de encaminhamento está sendo introduzida, nós vamos deixar disponibilizado este botão aqui, modo clássico. Anotem aí. Porque ao clicar nele, você vai voltar para a tela atual. E você percebe na tela atual que você tem a caixa de entrada e a caixa de saída, mas você não sabe se é da sua caixa atual. Então, você tem que ficar navegando entre abas e depois resselecionar. Quando está pendente ou quando está resolvido, você tem menus separados e você tem essa área que acaba sendo desperdiçada, porque a gente tem um feedback que não são muitas pessoas que percebem que você pode clicar para visualizar algum documento. As pessoas só querem entrar e já acessar o encaminhamento para fazer a resolução do seu problema. Então, seria muito mais interessante se a gente já tivesse essa área disponível. Pensando nisso tudo, e quando você estiver na caixa tradicional, você pode vir em nova caixa e você vai voltar para a versão nova. Então, você tem um formato que é mais conciso, mas ele é mais poderoso ao mesmo tempo. Você consegue ver mais coisas e se achar melhor na caixa que você está trabalhando sem muitos menus de navegação. Uma outra coisa interessante é que a gente sempre fala nos treinamentos de que o pendente é como se fosse um lido não lido, só que melhorado. O eDocs entende que se o encaminhamento chega, é trabalho a ser feito. Então, ele tem uma pendência para ser realizada. Quando você responde ou reencaminha um encaminhamento, o eDocs entende que ele foi resolvido e ele tira daquele menu de pendentes. Só que ele continua na caixa de entrada sua. E isso é uma coisa que a gente percebeu que passa batido. As pessoas acham que a mensagem de encaminhamento sumiu e não conseguem mais achar. É um problema de usabilidade que a gente vem vendo ao longo do tempo. Então, para deixar bem claro onde estão as mensagens que a gente recebe, a caixa de entrada vai sempre exibir as suas mensagens pendentes primeiro, sempre, e se houverem, também vão estar as resolvidas dentro da sua caixa, de forma que você consiga ver que aquela mensagem que você acabou de resolver, de responder, de reencaminhar, ainda está aqui para consulta futura, caso você precise. Aumenta um pouco a tela. O pessoal está reclamando, está pequena. A letra está pequena? Isso. Melhorou, gente? F11. Você quer? É o zoom? Isso, está ótimo. Vou manter assim.
Beleza. Agora acho que tá melhor de ver ainda. Bacana. Eu quero mostrar para vocês aqui. Estou perguntando sobre o conteúdo do documento. Ao clicar no... O documento continua dentro do encaminhamento. Ao você clicar na linha, você vai entrar no encaminhamento e de lá você vai visualizar como você vê hoje. Nessa primeira versão, a gente não colocou um visualizador de documentos aqui fora. À medida que a gente for sentindo a avaliação de vocês, o seu feedback vai ser sempre importante, a gente vai considerando e colocando melhorias à medida que elas forem surgindo. Nessa primeira versão, pelo nosso feedback, é entrando no encaminhamento que você vai conseguir ver os documentos, como é o uso que a gente vê da maioria. Aqui na entrada, eu vou mostrar para vocês a outra funcionalidade legal. Vocês podem vir e criar pastas. Eu estou na minha caixa de analisa, na minha caixa de servidor. Aqui em cima eu tenho o íconezinho de gerir pastas. E para o nosso exemplo aqui, deixa eu dar uma atualização aqui, que às vezes acontece. Acabou de dar o API, inclusive. Vamos ver se... eu vou ter que deslogar e logar. Só um minutinho, gente. É coisas do área de treinamento. Vou logar de novo aqui. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Aderir o nosso grande Fausto Silva. Maravilha. Vamos ver se agora vai. Top. Então, aqui na minha caixa, eu vou ter aqui o maisinho de gerir pastas e eu vou criar algumas pastas, como a gente faz no processo, né? Eu decidi criar aqui a solicitações, vai ser o nosso exemplo aqui, e também a pasta oficial, que eu vou armazenar ofícios e CIs que chegam para mim. Legal. Criei as duas pastas e vocês já veem que a minha caixa vai ter sempre a entrada, vai ter sempre a saída, e eu vou ter as pastas que eu posso colocar. No máximo de 50 pastas, se eu não me engano. Então, cada caixa pode ter até 50 pastas para organização. E aí vocês vão perceber o seguinte, vamos lá. Eu vou mover para a organização minha, eu tenho 11 aqui pendentes que eu quero trabalhar com calma. Então, eu vou pegar essas de solicitação, de informação, de atendimento, que estão chegando aqui para mim. Tem essa aqui também e essa aqui também. Vou vir aqui em mover para a pasta, solicitações, top. Manteve 6 na entrada, agora as minhas solicitações estão guardadinhas aqui na pasta, eu posso trabalhar daqui. A Juliana vai adorar isso aí. Esses Esse dias... o microfone aberto aí. Eu vou mostrar agora de uma outra forma que eu acho até mais intuitiva, né? Eu tenho aqui uma CI, eu tenho aqui um ofício. Quando for uma comunicação oficial, eu vou querer guardar sempre nessa pasta oficial. Já que eu marquei esses dois, eu posso vir e arrastá-los para a pasta. E aí eu já fiz a movimentação. Perceba que este contador está sempre mostrando quantos pendentes eu tenho, né? A minha caixa tem 11 pendentes que eu tenho que tratar de alguma forma. 4 restaram na entrada. Então, você vê que minha entrada tem 4 pendentes e os demais eu já tratei. A pasta de solicitações que eu criei, movi as 5 solicitações, são todas pendentes. E a oficial aqui, travou minha internet? Travou o computador. Travou tudo. Pronto, voltou. Vocês estão aí, gente? Estão me vendo aí? Então, Sim. tudo certo. Maravilha. E a caixa de saída tá todas que eu já fiz o envio. Legal? Vou pegar aqui uma dessas pastas para demonstrar também que eu posso marcar em uma ou em todas, eu posso... quando a gente faz... Antes é importante. Quando eu entro no encaminhamento, eu posso responder, eu posso reencaminhar e o sistema vai entender que está resolvido, vai tirar o pendente. Mas existem situações em que eu tenho só
por exemplo, eu tenho esta CI, né? Eu tenho uma comunicação que eu não tenho o que fazer com ela, foi só para a ciência, eu não vou responder, eu não vou reencaminhar para ninguém. Então, você tem hoje, né, a opção de marcar como resolvido para tirar ele do contador de pendências. Eu posso fazer por aqui, ou eu também já posso vir aqui diretamente e marcar como resolvido diretamente na listagem. Aí você vai ver que a pendente sempre fica na de cima, e aqui vão ficando as mensagens que eu já tenho resolvidas. Legal? Para complementar, você também tem uma opção de busca aqui, opções de pesquisa. Você consegue procurar por título, por prazo, buscar LGPD. Vou botar ali, eu tenho um LGPD ali. Você faz a busca. Então, você consegue hoje fazer a busca por título e também dentro de um período especificado. Então, você tem uma mudança no visual, que a gente entende que pode ser um pouco diferente, principalmente para pessoas que têm pouco menos conhecimento ou contato com o sistema, mas que a gente viu nos primeiros testes que, para quem não conhecia, foi muito mais fácil de usar, e a gente também está mantendo o modo clássico para poder ter essa forma de visualizar o antigo e conseguir fazer essa transição de forma mais fácil. E também a adição muito bem-vinda das nossas pastas nas caixas de entrada. Legal? Acho que a gente vai abrir perguntas ao final, né, Denis? Eu posso ir seguindo? Acho que vai ser mais produtivo. Vamos sim. assim. Algumas eu já estou respondendo aqui no chat, mas legal. no final a gente abre para quem quiser fazer considerações, perguntas, enfim, tá bom? Pessoal, como eu estou demonstrando com a tela cheia, eu não estou conseguindo ver as perguntas, mas como o Denis está tratando, legal. E no final também passo o olho e a gente faz uma sessão de perguntas e respostas aqui, tá bom? Legal, vamos avançar aqui. Vamos agora mostrar essa nova área de perfil do usuário com as duas funções que a gente conversou. Hoje ela equivale a você clicar aqui em detalhes, mas aqui é o caminho preferencial, porque nas próximas semanas a gente vai acabar com esse menuzinho aqui, vocês vão perceber que está tudo nessa nova área. Você vai ver aqui o seu nome, apelido, o e-mail que você recebe notificações. Uma vez que você tem o seu papel, né, está mostrando que onde eu trabalho, no governo do estado, como o meu órgão é de administração indireta, ele possui logotipo próprio, então também mostra o logotipo do órgão que eu trabalho. Isso para secretarias não acontece, né? Mas para autarquias e outros tipos de indireto também é possível. E aqui vocês vão perceber a informação de qual é o meu papel preferencial, qual vai ser o cargo que o Edocs vai considerar nas telas do sistema. Ele já trouxe esse de analista. Só complementar que aqui você também pode trocar o seu modo escuro e modo claro, que é sempre bem-vindo. Aqui você acessa a minha conta do Acesso Cidadão, para poder trocar e-mail, por exemplo. E no logoff do Edocs, o Sair do Edocs vai estar aqui nesse botão vermelho. Aqui no meu papel preferencial, eu tenho a opção de alterá-lo, né? Ele vai mostrar que eu estou usando o papel de analista de tecnologia aqui do Prodeste, e ele fala se eu posso escolher algum outro cargo que eu tenho. No caso aqui, eu atuo como gestor, e eu também tenho aqui esse outro no nosso ambiente de testes. Eu vou trocar aqui para usar o cargo de gestor que eu tenho. Aí eu quero usar ele, por favor. Ele vai fazer o logoff para poder fazer um login novo e carregar tudo certinho, né? Esse é o tipo de operação que você vai acabar fazendo uma vez e depois você só vai usufruir dela. Mas é importante que vocês, como pontos focais, saibam onde é que faz, onde é que usa, né? Vamos acessar aqui treinamento novamente. Fechar essas abas de acesso cidadão aqui. E aí, por exemplo... eu vou aproveitar aqui que eu estou falando de papel preferencial e esqueci de falar uma coisa muito importante na nossa tela inicial que acabou passando batido. Vou aproveitar o gancho. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho a captura de documento, mas o elaborar não está mais aqui, perfeito? A gente fez uma nova área mais clara para documentos. Quando você entrar em documentos, você vai ser apresentado a essa tela de escolha. Ele já dá algumas dicas. O mais usado é o upload padrão de PDF que a gente faz hoje, aquele que é
único e passo a passo guiado, né, para poder ajudar o usuário. Nós temos a opção que traz mais produtividade, que é você elaborar o documento por dentro do eDocs sempre que possível, usando um modelo de preferência. E temos o modo avançado, que é o upload em lote, que permite trazer vários documentos PDF de uma vez. E para quem já está habituado e já sabe as regras de captura, ele é muito mais prático no dia a dia. E também explicita, que hoje também a gente percebe que muitos usuários simplesmente não conseguem captar na tela inicial, a tela atual, que o eDocs também tem a opção dedicada de upload de áudios e upload de vídeos. Então, nessa tela aqui, a gente consegue exibir toda a gama de documentos que a gente tem no eDocs. Então, para você fazer uma nova captura, do jeito tradicional que a gente sempre faz, ou uma elaboração, você vai vir aqui e vai escolher o que você quer. E entrando na elaboração, vocês já vão perceber que ele já trouxe selecionado o papel preferencial que eu acabei de marcar. Então, de agora em diante, todas as telas que eu entrar aqui pedir essa informação, como criar um novo encaminhamento, né, autuar um novo processo, todas essas que a gente vai fazendo, o eDocs está lendo lá da minha área de informações do usuário, está lendo meu papel preferencial e de agora em diante vai usar esse cara como principal, como sugestão. Nada impede que eu faça a troca e eu faça o encaminhamento, eu faça a captura com outro cargo ou como cidadão, quando se aplicar, vai continuar funcionando. Mas, por padrão, já vai trazer aquela que eu uso no meu dia a dia. Legal? Essa aqui traz uma qualidade de uso aí para uma boa parte dos servidores que utilizam o eDocs. Voltando para o perfil do usuário, tem mais a terceira funcionalidade que nós vamos falar, é a de delegação de acesso. Vocês vão perceber na nossa tela de informações que a gente manteve o que tinha nela antes, né? Ele fala se eu sou gestor em algum lugar onde que eu sou gestor, os papéis e permissões que eu tenho, e essa aqui é uma base de teste, então eu tenho muita permissão, e os grupos que eu pertenço ao final. Aqui na área de gestor, ele fala, que é uma informação que já existia, quando você é o gestor de uma área, você acessa automaticamente as caixas de processo, caixas de encaminhamento, pode despachar em nome do setor, reabrir processo e gerenciar o organizador. A novidade é que está mostrando qual é o setor que eu tenho cargo de chefia e para quem eu vou delegar este mesmo acesso. Então, o usuário que é gestor vai clicar em delegar. Aqui tem uma explicação, né? E umas ressalvas, que é importante que a responsabilidade pela delegação e pela remoção das permissões é do gestor atual da área, né? Então, ele tem essa incumbência. E aqui fala o que a gente acabou de falar, né? O que ele vai poder fazer. Acessar a caixa de encaminhamento, gerenciar as pastas, responder, reencaminhar, acessar a caixa de processo do setor, autuar processos do setor, gerenciar as pastas, fazer despachos, reabrir processos encerrados e criar e remover categorias e associações no organizador. Vamos procurar aqui um colega de trabalho e vai ser possível, o sistema permite eu colocar qualquer servidor do meu patriarca. Se você trabalha no governo do estado, você pode marcar qualquer servidor do governo do estado. Se você trabalha numa prefeitura, você pode marcar qualquer servidor daquela prefeitura. E a gente fez isso pensando, a voz da delegação para essa servidora aqui, dona Grace. A partir de agora, ela tem acesso à caixa da gerência hospitalar, igual eu tenho. A gente liberou dessa forma porque é comum no governo você ter servidores cedidos de outro órgão que não efetivamente tem um cargo lançado no CIARES, né? Então, muitas vezes as pessoas trabalham no órgão, mas com um cargo lotado em outro órgão. Então, a gente acabou expandindo para o governo todo para também tratar esses casos, né? Não ficar muito restrita a solução. Legal. Vou entrar agora na conta dessa servidora aqui. Eu vou até deslogar e logar, porque a gente viu que deu um probleminha aquela hora. Fazer o login aqui.
Beleza, vamos acessar o treinamento. Bacana. Você vê que ela trabalha em outro patriarca, né? É como se fosse uma prefeitura de teste nossa, a EDPT1. Eu vou vir aqui no meu perfil do usuário, da servidora em questão, tem o papel preferencial dela, e aqui apareceu, olha, ela tem delegação em GEOS, Gerência Hospitalar. Então, a partir de agora, ela tem acesso às caixas de processo e de encaminhamento. Vamos lá conferir. Caixa de processos. Está pensando ali. Daqui a pouco vai. O treinamento, às vezes, dá uma devagarada. Mas o grande lance, enquanto carrega, é que ali abriu, né? Ela tem acesso à gerência, tem acesso às caixas. O zoom? Dá um zoom. Ah, perfeito. Vou dar um zoomzão bem legal. Está aqui, ela tem acesso agora à caixa de entrada da gerência, que foi delegado diretamente do chefe, não passou pelo ponto focal. A caixa de saída também vai ter acesso à caixa de saída, tá vendo que passou por lá. A caixa de encerrados do setor vai estar disponível até para reabrir, e o organizador de processos da gerência que ela tem acesso aqui, que no caso é a hospitalar. Antes, por trabalhar no setor, ela pode ver, mas não pode alterar nada. E agora você vê que aparecem as opções para colocar processo, tirar processo, criar essa categoria, né? E na caixa de encaminhamentos, vai ver aqui que você tem, além das caixas dela, de cidadão, de servidora, passa também a ter acesso à caixa de encaminhamento, sem precisar ir atrás de um ponto focal para fazer isso. Então, a gente ganha uma escala grande, que a gente sabe que às vezes não é possível todos conseguirem ter acesso a um ponto focal, dependendo do local, e tira uma responsabilidade. Em alguns órgãos a gente sabe que é bem toma-se muito cuidado, né, para saber quem foi que pediu a permissão, para quem, quando. Isso tudo passa a ser gerido direto pelo sistema. O ponto focal não precisa mais se preocupar com esse tipo de permissionamento, que agora basta explicar como faz, vira o perfil do usuário e lá ele escolhe quem ele quer fazer. Quando o gestor tirar férias, vai poder fazer isso também. Perguntaram aqui no chat. Então, o legal é que o sistema sabe quem é o gestor do setor. Então, se for feito a substituição corretamente, vai ser possível o interino que estiver respondendo durante a semana, aquele mês, ele vai poder fazer o mesmo trabalho de delegar e remover, né? Mas ele também pode delegar outras pessoas. O gestor pode delegar outras pessoas por causa dele sair de férias também. Se não tiver substituto. Não. Mas pode delegar. Ele delega para outras pessoas. Essa é a pergunta. Ela não vai aparecer na assinatura como gestor, mas ela vai ter acesso à carta. Ela vai dar acesso a outras pessoas. Ela vai estar de férias, ela vai dar acesso para outras pessoas. Entendi o que você está falando agora. Perfeitamente. Desculpa, gente, eu estava pensando em uma outra coisa. Sim, você entendi bem. Explica porque eu acho que a pergunta não ficou legal. Se eu entendi de outra forma... Pode falar, por favor. Tá, então eu continuo. As ações são distintas, Lorenzini. As ações são distintas. A delegação aí é só de acesso à caixa e não de permissão. Você não vai assinar por. Isso tem que ser feito de outra forma. Tá? Tem que ser oficial. Assinar por não, exatamente. O despacho vai sair no seu... Suponha que eu deleguei aqui a servidora Grace, né? Vai sair no nome dela com o cargo dela. Não vai aparecer que ela é gerente do setor. Não vai. Exatamente isso. Tá? Então, é equivalente ao que o gestor hoje pede aos pontos focais. Vai lá na Acesso Cidadão, dá permissão para a servidora Grace lá para mim, e vocês vão lá, dão a permissão na Acesso Cidadão, e ela passa a acessar a caixa e fazer despachos, né? É a mesma funcionalidade. Ela não virou gestora interina. Não virou. Por isso não é delegação de acesso. Está dando os acessos para fazer as operações que um gestor tenha o acesso automático. Mas, de forma nenhuma, isso passa como uma substituição oficial no CIARES, que sai no diário, nada disso. Nada disso. Não vai sair como gerente nesse caso, não. Ok? Boa pergunta, excelente pergunta, bom deixar isso claro.
Então, é realmente para tirar aquele trabalho diário de permissionamento que eu sei que muitos de vocês passam no dia a dia e ficam fazendo. Esse trabalho não vai precisar mais ser feito por vocês. Ainda vai ser possível dar as permissões no acesso cidadão. A gente tem um plano de, ao longo do tempo, a gente tirar do acesso cidadão e manter só na delegação, mas ainda vai muito tempo ainda, então ainda vai coexistir a permissão que foi dada no acesso cidadão e a permissão de delegação que o próprio gestor vai dar no seu login, beleza? A gente recomenda que de agora em diante vocês dêem suporte para tirar essa função de vocês, né? Para ficar lá rastreado que quem deu a permissão foi o próprio chefe, o próprio gerente do setor. Bacana. Vamos voltar aqui para a minha conta. Está na outra aba, que eu acho que é essa. Isso. Quero demonstrar para vocês a quarta funcionalidade, a quinta, já estamos na quinta funcionalidade. Favoritos. Área de favoritos aqui. Vocês vão ver que eu tenho uma área dedicada que tudo que eu marcar como favorito, e eu posso marcar até 100 favoritos, eles vão estar aqui. Vamos começar o trabalho. Eu tenho até alguns processos que eu tenho feito aqui. Se não me engano, eu preparei um processo. Por coincidência, ele está comigo, porque eu vou despachá-lo para mostrar como é que ele funciona, né? Deixa eu ver se ele vai estar aqui mesmo. 2025, H32NV. Será que ele está aqui? Não, não. Eu venho aqui e procuro por ele. Legal. Então, estou vendo um processo. Ele está com eu estou com a custódia dele, mas foi só uma coincidência. O mais importante é que vocês, ao longo das próximas semanas, vão perceber que todo processo e todo encaminhamento que vocês acessarem vai ter este botão favoritar. Vocês não precisam ter custódia dele, ele nem precisa ser do governo ou da prefeitura que vocês trabalham. Qualquer processo, qualquer pessoa, qualquer cidadão, eu vou poder vir aqui, vou poder favoritar, ele avisa, você será notificado a cada andamento deste processo, por favor. Legal? A tela atualiza, o botão de desfavoritar indica que ele já está na sua lista de favoritos. Eu vou abrir aqui uma nova aba para não perder. Quando eu acessar aqui em favoritos, vocês vão ver que ele já consta lá. E o mais legal é que se houve uma movimentação em até 2 dias, ele até destaca. Ou seja, ele foi autuado ontem. Teve uma movimentação ontem. Ele já até dá um destaque aqui de movimento recente para avisar que tem novidade. Legal? Legal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar este processo aqui e eu vou despachá-lo. Deixa o nosso sistema pensar um pouquinho aqui. Eu vou despachá-lo para um lugar que eu nem acesso tenho. Vou mandar para a caixa aqui do Roberto Marconi. Segue para providências. Vou voltar a dar o zoom, né? Que perdeu do zoom aqui. Vamos despachar. Legal, o EDOC despachou. Vamos voltar aqui para o despacho. E já pegou aqui que a última movimentação foi agora, foi um despacho. E na notificação já está mostrando andamento de processo favorito. O processo sofreu um despacho. Ou seja, toda vez que esse processo se movimentar, eu serei notificado como observador, né? Essa é uma das funções mais solicitadas nos últimos anos que finalmente a gente conseguiu trazer para o eDocs. Na caixa de encaminhamentos, né? Vai ser a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um já aqui. Esse, sugestões de melhoria. É esse. Vamos pegar esse aqui. Né? Vamos supor que eu cheguei nesse encaminhamento porque eu procurei na barra de busca do eDocs, porque eu sei o protocolo, porque está comigo. Cheguei nele. Estou vendo aqui as informações. Eu posso vir aqui, favoritar. Ele vai falar que eu posso ser notificado a cada encaminhamento. Legal. O botão de desfavoritar indica que ele é um favorito. Quando eu venho aqui na tela inicial, aqui na tela de favoritos, vocês vão ver que ele também consta lá. O eDocs vai listar processos, encaminhamentos
numa lista única e vai ordenar pela data da última movimentação, ou seja, as movimentações, os favoritos que foram movimentados mais recentemente vão estar sempre em destaque no topo para você poder acompanhar de forma fácil. Então, para você que fica aí, acho que todo mundo deve ter algum processinho que fica vigiando no dia a dia, será que andou, será que não andou? Agora o Edox vai vigiar para vocês. Legal? Massa. Vamos falar agora da nossa última funcionalidade do dia, que é o eFlow integrado ao Edox. E aí eu quero aproveitar e talvez algumas pessoas não conheçam ou não sejam familiarizadas com o eFlow. Eu vou vir aqui na tela inicial, nesse Conheça o eFlow, ele te leva para a tela administrativa do eFlow, que é onde se configura. Brevemente, para vocês que não conhecem o eFlow, você sabe que fazer o encaminhamento no Edox, por mais que a gente tenta fazer de uma forma mais intuitiva possível, para um cidadão, especialmente, ou para um servidor que não está habituado, é difícil dele saber que tem que capturar um documento, colocar a classe documental correta, saber se ele vai ser sigiloso ou não, colocar a nomenclatura, saber se vai ser assinado ou se vai ser uma cópia, e ainda acertar, fazer o encaminhamento para o setor certo, que às vezes nem é setor, às vezes é grupo. Então, a gente já viu várias e várias vezes em sites, em editais, uma sessão de explicação de como entrar no acesso cidadão, como entrar no Edox e um passo a passo de como fazer isso que eu falei. Não seria legal se a gente tivesse uma forma que a pessoa, o cidadão, o servidor, só visse um formulário, preenchesse um formulário e tudo aconteça? Esse é o eFlow. Você vai perceber que no eFlow você cria um formulário dinâmico, né? No Google Docs, Google Forms muito melhorado. Você define os campos do formulário. Cada campo do formulário que você que está configurando define, você define como que vai ficar o documento. Vai ser gerado um documento PDF que você tem o controle do visual dele. Quando a pessoa fizer a requisição, este documento vai ser assinado, original, em nome dela. É possível mandar anexos. Todos os anexos você já configura classe, sigilo. E isso tudo é encaminhado para uma caixa que você configurou no eFlow. Então, para a pessoa que está acessando, é só um formulário, mas é vários e vários passos que já foram dados. Então, você otimiza, você melhora a qualidade da entrada do dado, vai ser menos dados errados, você automatiza. Por isso que a gente fala que eFlow são encaminhamentos inteligentes. Você pensa isso para prestação de serviço para a população, você pensa isso para, por exemplo, você que tem muitos fornecedores que tem que ficar mandando documentação o tempo todo, pode fazer um formulário para o fornecedor mandar os documentos corretos, prestar serviços internos dentro do órgão, que a gente usa muito também. E só para você ter uma ideia, você tem uma área de construção do formulário, você escolhe quais campos você quer que apareça, você desenha o documento que você quer com estes campos e cada documento que você precisa anexar, se você precisar, você fala se ele vai ser sigiloso, qual classe e tudo mais. Então, o eFlow, por si só, já é uma ferramenta, às vezes, indispensável hoje em dia para vários segmentos. Ele já existe há vários anos, vem sendo aumentado o seu uso, e agora a gente vem nessa versão, o Edox Kyoto, coroar essa ferramenta como um grande módulo integrado totalmente ao Edox. Então, voltando à tela inicial, para você iniciar um novo formulário, você vai vir aqui na parte de iniciar e você vai vir aqui em formulário do eFlow. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o login da outra servidora que a gente estava fazendo. Nós vamos fazer duas simulações. Uma simulação como se fosse um cidadão, e uma outra simulação como se fosse um servidor, beleza? São recursos diferentes. O do IPTU não aparece para trás. Cadê o papel no produto? Vamos lá, gente. Está aqui com a usuária, né? Independente dela ter cargo ou não, nós vamos fazer uma solicitação que é até comum para prefeituras. Fica a dica para quem está vendo. Quando eu entro no formulário, caso não identifique que você trabalha naquele órgão,
o sistema aqui já vai te mostrar onde tem formulário disponível para prestação de algum serviço ou estação. Então, aqui no nosso exemplo, você tem o governo do estado e você tem algumas prefeituras. Vamos no governo só para demonstração. Legal. Você vai ver que nós temos um filtro amplo, como essa servidora aqui também trabalha no setor que eu trabalho, ela pode filtrar todos os fluxos feitos para servidor do governo, todos os fluxos, os reflows, feitos para quem trabalha no Prodeste, o órgão pode criar alguma coisa específica, ou no meu órgão, ou no meu setor, mas o que me interessa aqui é, para o nosso exemplo, o que ela é cidadão. Ah, tá. Vou deixar marcado aqui só para não ter problemas. Vamos ver se vai aparecer. Legal. Simulamos aqui um formulário para demonstrar de solicitação de isenção de IPTU, que é um serviço bem comum em prefeituras, né? Então, aqui eu digitei IPTU, apareceu aqui o flow correspondente. Quando eu clico, sou levado para o formulário em si, né? Isso aqui é uma solicitação fictícia, mas é baseada num processo real, então vai ser bem legal. Imóvel é a inscrição do imóvel anotada aqui. Rua das Orquídeas, 110, Centro. Bota o CEP. A pessoa física, que no caso é a servidora em questão que está pedindo aqui, a cidadão, né? Vai botar o CPF, vou botar o meu. Opa, desculpa, digitei errado. O endereço para correspondência vai ser o mesmo, eu estou pedindo o IPTU. Beleza? Tem esses campos. Vocês que estão montando um formulário são livres para preencher esses campos todos, né? Com campos de texto livre, campos de número, campos de seleção, campos de escolha, né? Você tem várias opções. Telefones não precisa. E você pode requerer documentação. Neste exemplo aqui está demonstrando documentação, está obrigando apenas um para o nosso teste para ser mais rápido, né? O RG do requerente. Eu tenho gravado aqui um RG de teste. E aí já foi configurado que esse cara é cópia, já foi configurado que esse cara aqui ele é sigiloso com informação pessoal. Tudo configurado já no formulário para que a pessoa nem se preocupe com essa informação. Aí botar comprovante de residência, certidão de nascimento, outras documentações, né? E qual que é o motivo daqui do meu IPTU? No caso aqui eu vou falar que é uma rua sem pavimentação, então eu quero a isenção. Ó, declarações, declaro estar ciente, você pode botar isso tudo no formulário. Se não faltou nada, ele te mostra como que vai ficar o documento, com os dados que você preencheu. Legal? Ao fazer isso, ele vai capturar esse documento no eDocs, assinado pela cidadã aqui no caso, vai também capturar o RG que a gente fez e vai mandar um encaminhamento automático para o setor responsável, que no caso aqui o setor chama GCIT. Vamos voltar. E o eDocs vai mostrar para a gente um resumo de como que foi, né, a solicitação. Foi feito pela servidora, né, o formulário foi enviado, informações adicionais que vocês coloquem no formulário vai estar aqui, e o nosso formulário aqui, o eFlow, já está mostrando os documentos que foram capturados automaticamente. Então, aquela história de botar um site explicando, entre no site, entra no eDocs, preencha um documento, mande esses documentos, capture como sigiloso, bote a classe. Não, isso acaba com o eFlow. Isso acaba com o eFlow e agora mais fácil do que nunca. Todo fluxo gera um encaminhamento. Aqui em Ver Rastreio, vou até abrir em outra aba, você consegue visualizar o encaminhamento correspondente. Legal? Então, tem um encaminhamento para dar um andamento nesse caso, e o formulário tem aqui a entrada dele. Vamos voltar. Legal.
E eu vou voltar para a tela inicial, porque esse voltar me trouxe aqui, ó, para o acompanhar e-flows. No acompanhar e-flows, você consegue ver aqueles todos que você solicitou. E também, se você for o aprovador de algum fluxo, você pode ver os pendentes e os resolvidos. Vou voltar para a minha conta Luciano, porque eu tenho acesso à caixa de encaminhamentos. Mas, não, aqui é pendente de outra coisa. Na caixa de encaminhamentos, esse é um fluxo simples, é um fluxo que só envia o formulário e acaba. Então, de agora em diante, o tratamento ele é feito aqui no encaminhamento. Tá vendo aqui que chegou o encaminhamento bonitinho que o eFlow iniciou. Legal? Vamos para um outro caso que eu acho mais interessante, inclusive, e é pouco conhecido. Vamos voltar para a inicial. Aqui com a servidora Grace. Vamos aqui no formulário do eFlow. E aí, é o seguinte, o exemplo para vocês que é real. Aqui no nosso órgão, no Prodeste, a gente tem uma lógica de poder pedir uma folga a cada 3 meses. Isso chama 441. Não me perguntem o porquê dessa sigla. E a gente instituiu há vários anos que para fazer a solicitação da folga, a gente vai preencher um formulário que a gente mandava para o RH, para o chefe aprovar. Depois já aprovava, mandava para o RH dar baixa e tudo mais. Todo esse fluxo, incluindo a aprovação, é possível ser feita no eFlow. Muitos já conhecem aí o eFlow como o formulário que cai na caixa, e a gente tem uma opção que poucos conhecem, que também pode criar regras de aprovação ou reprovação. Olha que massa. A servidora aqui entrou no formulário, né? E aí o formulário aqui é bem simples. Qual cargo você trabalha, qual o número funcional que você tem no órgão e qual é o dia que você quer tirar a sua folga, né? Que é o tal. Declaro que verifiquei e tudo mais. Vou fazer. É um formulário bem mais simples, né? Vai gerar este documento que foi criado pelo time aqui do RH que montou o formulário, um fluxo para a gente. Bacana, vamos prosseguir. No prosseguimento, vocês vão ver que o nosso flow vai seguir. Preencheu o formulário, enviou a solicitação para o chefe imediato. E eu acho que eu errei o chefe, deve ser o DVP1. Dá para continuar? Eu acho que dá. Ah, dá sim. E aqui eu aviso, ó, você, né, aguarde a manifestação do seu chefe lá na gerência de trabalho. A gente voltando para o eDocs, a gente tem essa informação, né, uma versão resumida. Este botão ver andamento sempre me leva para o fluxo, para o eFlow em questão, para poder ver todos os detalhes se eu precisar. Aqui ele me mostra a versão resumida com o último passo, o documento que foi gerado, né? Posso voltar lá no meu iniciados, vai estar lá a minha solicitação. Voltando para a conta do Luciano, no caso. Legal. Como neste ambiente de treinamento eu também estou respondendo da caixa da gerência, repara que tem um passo de aprovação no fluxo. É uma novidade, não sei se é novidade, mas é uma coisa que poucos conhecem. Então, quando tem uma pendência de aprovação, eu posso vir aqui em acompanhar eFlows, mas essas caixas aqui de cima que me mostram as pendências, vai ter o eFlows pendentes. Ao clicar aqui, eu vou ver que tem algumas solicitações de folga me aguardando. Uma que já tinha desse funcionário Bruno, e aqui essa folga, solicitação aqui da funcionária Grace. Aí quando eu, como no caso aqui, simulando o gestor da área, entro, vou visualizar, né? Eu tenho por aqui, é mais fácil de ver do que entrando pelo encaminhamento. E eu posso vir aqui e dar a resposta. Que no caso me leva para o Flow novamente. E agora vocês vão ver que, enquanto lá na servidora que pediu, só fale aguarde o seu chefe, aqui está na vez deu como chefe do setor, dá meu parecer, escolher com qual papel que eu vou fazer a função, dar o meu parecer se eu vou aprovar ou se eu vou reprovar. No caso aqui, aprovado, considerando as regras do RH. E aí eu posso recusar ou eu posso aprovar. Tem esse fluxo, tem esse motorzinho de decisão
nessa automação de encaminhamento? Fez, legal, executou, fez o encaminhamento correto, mandou e vou voltar para o eDocs. Vocês vão acompanhar aqui na tela de situação desse Airflow que ele andou e já está aqui a minha aprovação que eu fiz no formulário. Já está feito um documento capturado, original, assinado por mim, válido para qualquer questão, legal ou não, dentro deste encaminhamento. Sempre que eu venho aqui no rastreio, eu tenho sempre o encaminhamento gerado fácil acesso para eu poder verificar qualquer coisa que eu quiser. Eu também tenho o fluxo do Airflow aqui, tudo integrado na mesma ferramenta. E aí, aquela pendência que eu, como chefe do setor, tinha de aprovação, eu consigo visualizar todos aqueles que eu já me manifestei aqui no já respondidos por mim. Então, vocês veem que eu já fiz a aprovação de alguns, ainda tem um na fila para eu fazer. Legal? Para finalizar essa parte aqui, cadê a folhinha? Só para um lembrete para eu poder finalizar. O sininho funciona para a parte de encaminhamento, né? E o Airflow hoje já notifica as pessoas envolvidas de que o fluxo andou, o Airflow andou. Então, a notificação também é uma constante. Chega, nesse caso, só por e-mail. O sininho ainda não está integrado no eDocs, mas é nos próximos passos. Legal? Uma parte legal aqui também é que a gente sabe que o Airflow tem uma lógica, para quem conhece o Airflow tem uma lógica de que ele vai criando os seus documentos, não é? Ele vai criando aqui os seus documentos, mas ele não faz uso do registro de encaminhamento. O registro de encaminhamento ele é capturado obrigatoriamente, mas ele normalmente não traz nenhuma informação relevante. O que importa são os documentos gerados pelo Airflow. Sabendo disso, quando você está na visualização de Airflow, a gente suprime aqueles registros de forma a que aparecer apenas a documentação deste formulário, deste fluxo, deste Airflow, para deixar mais fácil ainda de fazer a solicitação andar. Legal? Mais uma coisinha aqui. Esse, pessoal, é o primeiro passo rumo à integração completa Airflow com eDocs. Ainda tem algumas coisinhas, né? Não tem a notificação, o encaminhamento e o fluxo eles estão amarrados, mas a gente vai fazer uma amarração ainda mais unificada, de forma que encaminhamentos e Airflow, quando forem criados pelo Airflow, você consiga visualizar de uma forma só, justamente para poder ficar claro e cada vez mais fácil de você poder automatizar esses encaminhamentos de uma forma mais transparente possível. Legal? O site do Airflow, nas próximas semanas, não terá mais a opção de você procurar por formulários. A busca de formulários vai passar a ser só por dentro do eDocs. Como vocês viram aqui, o Airflow vai ser a execução do formulário e a execução do fluxo em si. Então, buscar um serviço, né? Buscar um formulário, seja para cidadão, seja para servidor, vai ser centralizado aqui nesta busca. Bacana? Com isso, a gente mostra praticamente todas as grandes funcionalidades que a gente previu para esta apresentação. E quando que isso vai entrar no ar? Amanhã, dia 9 de julho, na hora do almoço, estaremos liberando a versão eDocs Kyoto. E logo à parte da tarde de amanhã, a nova tela inicial já vai estar disponível para todos os servidores do Estado, todos os servidores de prefeituras e cidadão, junto com a nova tela do Airflow. Amanhã à tarde já estará no ar essa tela. As demais funcionalidades, elas vão estar no sistema, mas como a gente explicou anteriormente, naquela lógica de Feature Flags, nós vamos ligando paulatinamente, órgão a órgão,
até para a gente poder avaliar problemas, performance, atuar logo, antecipadamente. E a ideia é que mais 1, 2 semanas, todas as funcionalidades estejam disponíveis, pelo menos para o governo do estado, e mais 1 ou 2 semanas no máximo, até o fim desse mês, as demais estejam, as prefeituras e o cidadão também já estejam todos utilizando essas 6 melhorias que a gente apresentou aqui hoje. Legal? Quer falar o que vem por aí? Para finalizar, no nosso radar para os próximos meses, ainda este ano, nós já estamos pensando, já estamos em construção de uma nova tela para buscar destinatários, que a gente vai conseguir, entre outras coisas, procurar textualmente por grupo, por setor, por órgão, por prefeitura, por servidor. Hoje a gente tem aquela busca digitada por servidor, que é muito útil. A gente vai fazer uma busca por qualquer coisa, vai ser muito mais fácil de a gente achar destinatários e assinantes no eDocs. E também um novo modo de leitura do processo, que a gente vai conseguir trazer a tela de detalhe do processo de forma muito mais rápida e com várias opções de exibição. Uma versão mínima somente com peças para facilitar a leitura, uma que traz menos informações, uma só com trâmites. Então, a gente vai dar outras opções de visualização de peças para complementar e facilitar a vida de quem lê muito o processo no dia a dia. Sempre também de olho na evolução contínua que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos, atualizações tecnológicas, melhoria de carga de telas e funcionalidades e deixar o sistema ainda mais rápido, ainda mais confiável. A gente vem trabalhando arduamente, esse monte de gente aqui na sala, que estão de parabéns para manter tanta coisa no ar e fazer muitas melhorias em tão pouco tempo. Legal? Você que aí continue participando dos grupos de pontos focais no WhatsApp. Faça os treinamentos, os novos treinamentos que o Denis falou, que eles estão muito completos. Fala de lotação, fala de organograma, fala de acesso estadal, fala de um monte de coisa. E não esqueçam que o eDocs é construído por vocês, é mantido também por vocês. Sem vocês não tem eDocs, sem vocês não tem transformação digital no governo. Então, vocês também estão de parabéns, todos nós. A gente faz um trabalho ímpar, que não é qualquer lugar que faz. Vou abrir aqui para perguntas e respostas. Denis, também você pode colaborar, pode também monitorar como é que vai ser feito essa parte. Eu vou voltar aqui e passar a palavra para você. É só achar aqui, parar, stop share. Acertei. Top. Tranquilo. Luciano Marconi. Marconi, não sabia que você estava com essa voz desse jeito, meu querido. Melhoras aí, tá? Luciano, obrigado aí pela apresentação, né? Quero agradecer toda a participação de todo mundo. Algumas pessoas eu já respondi aqui no chat algumas dúvidas, né, que foram apresentando, tá? Só esclarecendo aqui, o que entra em produção a partir de amanhã, dia 9. Entra em produção amanhã essa tela inicial que o Luciano apresentou, tá? A caixa de encaminhamento nova ainda não entra em produção, a gente vai colocar em produção possivelmente na semana de agosto aí, né, o mais breve possível, tá? O que vai entrar em produção amanhã já é essa integração do eFlow, Isso. né? A Tela inicial. tela inicial E é e isso. o acesso do gestor, né? Esse a gente vai fazer faseado. A gente amanhã vai começar com os órgãos que são responsáveis pela eDocs, então vai começar com Prodestes, Arquivo Público e CGE. Todos, na verdade. Delegação de acesso, delegação de acesso. Papel preferencial, favoritos, esses vão começar com 3 órgãos, e aí na quarta, na quinta, na sexta, a gente vai abrindo, provavelmente na segunda-feira, terça no máximo, o governo do estado inteiro já deve estar usando, a não ser que aconteça alguma coisa que a gente vai estar aqui, todo mundo aqui de prontidão para tentar resolver o mais rápido possível. Mas até o começo da semana que vem, essas funcionalidades já devem estar todas disponíveis. A caixa de encaminhamento, ela talvez demore um pouquinho mais, que a gente está fazendo alguns ajustes nela, né? Ela tem que estar perfeita para não dar nenhum tipo de problema para vocês. Ela talvez demore mais uma semaninha ou 2, mas a gente vai estar já usando alguns órgãos piloto para a gente já poder colher os feedbacks. Então, recapitulando, amanhã à tarde, tela inicial nova, que já vai dar muito suporte aí para vocês.
e eFlow, já listando formulário, preenchendo formulário, aprovação. Ao longo dessa semana, até terça-feira, provavelmente, papel preferencial, delegação de acesso e os favoritos. E, no mais tardar, no fim do mês, liberado para todo mundo a caixa nova de encaminhamentos, visão nova com pastas. Beleza, beleza. O Elp do IEMA está querendo falar, levantou a mão aí primeiro. Pode falar, por favor? Bom dia, boa tarde, que é Cida do IEMA, parabéns. Muito feliz pelas melhorias. Essa do encaminhamento, então, de organizar é o que mais nos solicitam. Mas, assim, só uma questão que eu acho que como o eFlow está cada vez sendo mais utilizado e uma questão que a gente passa muito aqui é que quando a gente vai fazer um encaminhamento no eDocs, se o documento já existe no IEM, dentro do eDocs, já foi assinado, a gente consegue procurar. E a gente enfrenta muito isso, a gente usa muito eFlow aqui no IEMA, e aí quando a pessoa quer subir esse documento no eFlow, e ele já tem assinatura, a pessoa tem que entrar em contato com a gente e falar, ó, deu um erro, a gente tem que intuir e ver que normalmente é esse problema. Eu não sei se existe uma forma de resolver isso, né? Aquele documento, quando já tem assinatura, quando eu estou dentro do eDocs, eu consigo mexer, e quando eu estou no eFlow, esse documento não aparece. Não tem como a gente solucionar o problema. Tipo assim, eu consigo puxar, esse documento já existe, eu consigo puxar de lá de dentro. Essa é uma questão só de melhoria. E eu vi, passou muito rapidamente, eu não sei se você me respondeu no chat, quando o Luciano estava falando sobre a questão de favoritar, eu vi lá um autocredenciamento. Isso está existindo, vai existir, eu não entendi direito. Eu comecei a ler e depois ele mudou de tela, falava de autocredenciamento de não sei se de processo ou de documentos no processo. Ô, Denis, deixa eu responder essa e eu aproveito para furar a fila da Andressa, que ela é a próxima a falar. Oi, Cida, tudo bom? Credenciamento já existe, tá? Desde 2020, o autocredenciamento, mas ela é uma funcionalidade exclusiva para os auditores do Estado, para a PGE, para o TCE, alguns servidores específicos e alguns servidores específicos também da Controladoria Geral da União. A gente tem acordo de cooperação técnica com o TCE e esse ano a gente firmou também um acordo de cooperação técnica com a CGU para eles conseguirem abrir os processos sem pedir para vocês. Então, eles têm essa autonomia por prerrogativa legal. Esse que é o autocredenciamento. Ele fica registrado no sistema que ele se deu permissão para poder abrir um determinado processo do eDocs, que ele antes não tinha acesso. É isso que Eu serve. fiquei preocupada, Davi. São pouquíssimas pessoas específicas, né? Apareceu para mim porque, como ministro cursos na ESESP de eDocs, aí eu tenho a permissão de treinamento para poder explicar para as pessoas justamente isso, para tomar cuidado que o nosso editor está vendo tudo. Mas é uma exceção o Agora, então, Laurencino ter essa permissão. Fique tranquila. E eu vou furar a fila, André, desculpa te atrapalhar, que você era a próxima, mas é só para mandar um agradecimento a todo mundo aí, do arquivo, da Prodeste, da CGE, né? Vocês aí, os LPIs, que estão trabalhando muito aí para poder fazer com que essas novidades cheguem, né, na parte operacional de cada órgão. Obrigado também aos municípios que estão participando, que estão acompanhando o eDocs. Hoje a gente está com 15 municípios com o nosso sistema, e muitos de vocês já estão usando o eFlow, e eu espero realmente que vocês gostem dessas melhorias, porque assim, todo mundo fez com muito carinho. Eu sou um entusiasta do eFlow, né, mas eu sempre ficava com o pé atrás em relação à aprovação, né, dos fluxos, porque era uma dificuldade, e acabou que o time da Prodeste, junto com o arquivo, encontrou essa solução aí para poder ajudar bastante a gente e integrar cada vez mais esses sistemas que são tão importantes para poder dar andamento aos nossos processos, dar mais agilidade. Mas enfim, é isso. Obrigado ao time do arquivo, ao time da CGE, ao time da Prodeste aí, todos vocês, e contem com a gente aí, né? Quando surgir alguma coisa que vocês precisem implementar de novo dentro do eDocs, avisem a gente, que a gente vai correr atrás para procurar desenvolver.
Eu não vou poder continuar na reunião, tá, pessoal? Mas um grande abraço a vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Davi. Vamos lá para Só a Andressa. aproveitando, deixa eu só terminar de só Beleza. responder a Cida. É o seguinte, Cida, o pessoal que desenvolve o Airflow está aqui em COP, eles estão ouvindo, eles me falaram que a dúvida sua sobre configuração do anexo já existe, é só uma configuração diferente que tem que ser feita. Só que é uma coisa mais complexa para explicar aqui. Entre em contato com o time do Airflow, que eles te explicam como resolver esse problema. Vamos lá, Andressa, pode falar. Uma dúvida, na verdade, uma questão aqui naquela parte de delegação, eu até botei aqui no chat, será possível, Luciano, botar o nome do botãozinho delegação de acesso, só para o gestor não ficar com aquela dúvida que você mesmo levantou. Essa coisa, não é delegação de na pessoa vai poder ser o gerente, vamos dizer assim, né? É só para ficar claro essa questão de delegação de acesso e não gerar dúvida para o gestor na hora de dar esse acesso. E a minha outra dúvida era relacionado à aprovação via Flow, se vai dar a possibilidade de você botar a aprovação para uma outra pessoa sem ser a chefia imediata. A sugestão do botão já foi acatada, vamos fazer assim que sair da reunião, tá, vou deixar isso pronto. É bom esse feedback. Vocês que conhecem os gestores desses trabalhos, vocês sabem que a dúvida que vai dar. Vamos montar a delegação de acesso. E com relação ao Airflow, não sei se você sabe responder. É possível cadastrar outro setor para aprovar, ou o gestor, aí vai depender do cenário de vocês. Mas a rede LPI pode procurar a equipe do Prodeste que dá esse apoio. Tem a equipe da CGERA que dá esse apoio nas dúvidas das regras, mas a equipe do Prodeste pode orientar melhor também como configurar melhor isso. Mas é possível, sim. Eu posso pedir aprovação do setor e não de um gestor. Do setor, né? De um setor, qualquer pessoa do setor. Caso, né? Não, se eu Legal. quisesse, por exemplo, às vezes eu vou dar permissão, por exemplo, tem um grupo de trabalho, e aí eu quero que alguém vamos dizer assim, o coordenador do grupo de trabalho vai ser responsável pela aprovação daquele flow. E aí, em vez de ser o gestor imediato, porque hoje eu acho que o Flow só dá a opção de gestor imediato, você tem essa opção de você indicar quem vai poder aprovar, se é tipo... Não, então, eu acho que tem essa limitação ainda. Acho que só o gestor de um setor. Grupo, eu acho que ainda não tem, mas vamos estudar uma forma de implementar isso. Vou deixar. Beleza, muito obrigada. Pois não, Alan, pode falar, Alan. Primeiramente, boa tarde. Parabenizar vocês pelas atualizações aí, muito importantes para a gente. Está cada dia melhor o eDocs. É uma funcionalidade que a gente acaba tendo dificuldade aqui às vezes. Quando a gente faz o upload de documentos, a gente não tem a opção de fazer o upload de vários de uma vez ali. E às vezes a gente vai lançando um a um também, e algum arquivo, se caso ele tenha subido de forma equivocada, ou na ordem equivocada, a gente não consegue alterar a ordem deles. Eu tramito muito com o PJE, e o PJE ele tem essa funcionalidade, a gente consegue fazer os documentos deslizarem ali entre o primeiro, segundo e terceiro, nessa ordem que a gente desejar nele ali. Tem alguma previsão ou essa funcionalidade já existe aqui? São duas coisas, né? O eDocs permite subir vários, sim, né? A captura em lote, a tela nova, inclusive, destaca mais isso, mas eu entendo que você não pode trocar a ordem de peças de um processo, porque elas já estão numa ordem definida, inclusive está sendo... Muitas peças podem referenciar isso. Acho que o que você pode estar falando mais é com relação a fazer um entranhamento no processo. Enquanto se faz o entranhamento e ajustar na hora que está entranhando ali, né? A gente é uma coisa que a gente pode colocar no nosso roadmap, não estava para este mês, mas eu consigo perceber que é algo que é frequente, né, a dúvida. Poder reposicionar ali na hora, antes de fazer o treinamento, para deixar certinho, né? Isso, a gente está subindo os documentos ali entranhando, aí a gente quer mudar algum, quer excluir algum, colocar outro no lugar, a gente não... Para juntar 30 documentos, se eu quiser tirar o primeiro e colocar outro no lugar dele, eu não consigo. Eu tenho que lançar todos de novo. Vamos anotar aqui, tá? Porque essa aí é importante mesmo. E é recorrente, né? Isso, eu agradeço aí, tá? Muito bom.
Valeu, brother. Pessoal, eu acho que o que a gente tinha para apresentar, alguém mais tem alguma dúvida, algum questionamento que não foi respondido ali nas mensagens? Só mais uma coisa que eu acabei esquecendo de Andressa. falar. A possibilidade, até botei lá no chat também, a possibilidade desse curso do Edox, acho que com essas novas funcionalidades, isso também acontecer de forma remota. Isso, eu até te respondi lá, Andressa. Eu Eu ia acabei tocar não... nesse assunto. Uhum. Nós estamos trabalhando junto com a ESESP já, tá? Quanto a isso, a gente está montando um curso EAD de Edox. Então vai ter uma plataforma, tudo direitinho, os cursos em módulos, onde o próprio servidor também vai ter certificação desse curso, né? Que vai estar sendo em EAD. E a gente está trabalhando para que em breve agora, nesse segundo semestre, a gente consiga já entregar esse curso pronto, né, com essas novas telas já, inclusive. Então, ele já vai estar sendo produzido com essas novas funcionalidades, né, que o Edox está propondo. E aí isso vai facilitar para o servidor. A gente entende dessa necessidade tanto dos servidores da Sejus, da PM, da CESA, da SEDU, que estão todos espalhados no estado inteiro, deles se deslocarem para a Grande Vitória para poder fazer os cursos. Então, a gente Porque a em gente breve, a passou com gente a vai fazer situação, isso. temos aí pelo menos acho que quase, nem sei quantos policiais penais novos aí, pelo menos 600 já nomeados aí, e vai ter acho que mais 300 agora, e vamos dizer assim, só uma pequena parte conhece a Edox porque já trabalhou aqui, às vezes, como monitor de ressocialização, mas eles não conhecem. E estão espalhados, né, pelo menos em 3 municípios, né? Então, Isso. é importante. Além do curso que a gente está preparando, Andressa, nós também estamos construindo um manual interativo junto com a CGE do Edox. Esse manual vai ficar disponível para vocês também no site do Edox. Então, esse manual vai ser uma forma mais prática também do próprio usuário conseguir utilizar a ferramenta, tá? Perfeito. E isso a gente pretende entregar tudo isso agora nesse segundo semestre, tá bom? Perfeito. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Vou dar um spoilerzinho de um outro projeto que a gente vai começar a trabalhar, né? E aí aqui eu tenho comigo hoje o Easter, né? Que está à frente dos pontos focais, e a Lohane também, que acabou de integrar a equipe. E a gente vai trabalhar uma consultoria de edocs nas secretarias, justamente para a gente poder conseguir extrair de vocês quais são as melhorias propostas. Quais são as atividades que vocês acham que podem ser implementadas? O que que isso pode ajudar? Como é que está sendo a receptividade do sistema dentro das secretarias? Então, o Ister mais a Lohane vai cuidar da parte dos municípios e o Ister vai cuidar da parte do estado. E aí, possivelmente, eles vão estar fazendo contato com vocês para poder agendar alguma reunião presencial, para poder alinhar essas coisas, poder conversar. Então, esse é um dos projetos que a gente quer tocar com os pontos focais, tá? Então, já de antemão, eu já peço a ajuda de vocês para quando a gente for fazer contato, para a gente poder alinhar essas reuniões presenciais, tá? Junto com esses pontos focais, para a gente poder trabalhar essa consultoria e poder levantar as melhorias e boas práticas do sistema edocs, tá bom? Eu acho que aqui no chat ainda já conseguimos responder, o curso EAD. Acho que é por isso. Pessoal, eu fiquei muito feliz da quantidade de pessoas que estão participando. Todos preencheram a lista de presença. Se não preencheram, o link está ali no chat, né? Vai ficar ali disponível. Essa apresentação foi gravada, tá bom? A gente vai fazer os ajustes dessa gravação e vamos disponibilizar também lá no site do Edocs, tá? Para aqueles pontos focais que não puderam participar, para os servidores que queiram conhecer das funcionalidades também, para vocês poderem instruir, tá bom? Então, isso a gente vai estar disponibilizando. Fiquei muito feliz que estão todos muito presentes aí nesse momento, né? Vamos estar planejando outro. Eu estou tentando planejar, e aí eu vou sentar com o Cláudio, tá, Cláudio? Para a gente planejar um presencial, que eu acho muito importante, né? Esse online é legal, é tudo, mas eu acho que um contato presencial, até mesmo do estado com os municípios, né?
para vocês compartilharem a experiência do Estado com os municípios. Eu acho que isso é muito válido. Tem também para tocar aí até o final do ano, para trazer e possivelmente aconteça em dezembro, tá bom? Conte comigo. Alguma complementação, Cláudio? Não, perfeito. Vamos em frente. Bom, tá, joia, pessoal. Ó, a lista de presença tá aí no chat. Eu vou parar a gravação aqui agora também, né? E